Cláudio Soriano, superintendente da criança, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito bom dia. Bom dia, um prazer estarmos aqui. 23 anos, né? Aprendemos muito com isso, não foi, doutor Cláudio? Claro, talvez as duas palavras definem muito bem, né? Avanços nesses últimos 23 anos, mas também novos desafios para a atenção da criança e do adolescente. O grande avanço do Estatuto da Criança e do Adolescente é, primeiro, entender a criança enquanto sujeito de direitos. Criança e adolescente que, no artigo 4º do Estatuto, deixa muito claro a questão de que a criança deve ser vista como prioridade, né? E é dever da família, da sociedade e do Estado, né? Dos governos, quer na esfera municipal, estadual ou federal, cuidar bem dessa criança. No artigo 7º, fala-se da importância de não só garantir o nascimento adequado dessa criança, mas o seu desenvolvimento sadio e harmonioso. Talvez esses dois artigos reflitam muito bem o conjunto, né, de artigos que inclui o Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que isso vai sendo consolidado aos poucos, né? Porque se a gente for pensar assim ao pé da letra, a gente ainda não conseguiu fazer isso. Claro, o que a gente vê é que fazer de fato valer o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma tarefa cotidiana, né? Hoje nós comemoramos, nos últimos 22 anos, a redução da mortalidade infantil no Brasil, que foi em torno de 77%, e no estado de Alagoas foi o estado que mais avançou na redução da mortalidade infantil, nos valores percentuais de 83,9%. Mas reconhecemos também, né, em especial nos últimos 10 anos, por exemplo, que nós avançamos na redução na metade dessa mortalidade infantil. Mas o que é importante é que ainda precisamos raciocinar de que muitas vidas foram salvas, mas ao mesmo tempo a qualidade da vida dessas crianças que sobreviveram, isso tem um valor muito importante. Hoje nós precisamos garantir a essas crianças que sobreviveram o seu pleno desenvolvimento, conforme o Estatuto da Criança deixa muito claro. E a nossa preocupação é que, ao lado da redução da mortalidade infantil, eu, enquanto pediatra, me preocupo bastante, nós vemos o avançar das mortes por acidentes e violência, em especial nos adolescentes e nos adultos jovens. Por incrível que pareça, no Brasil, a faixa de maior mortalidade, né, é em torno de 22 anos, muito relacionado à violência. E qual é a causa principal dessa violência? A droga entra nessa situação? Também entra, mas infelizmente a droga entra num ambiente favorável, né, de ausência das políticas públicas ou a não eficiência delas, né? E em especial a questão das mortes de crianças e adolescentes, elas têm cor, ela tem raça, ela tem a questão do poder aquisitivo. Então hoje nós vemos as populações menos favorecidas e aí o que a gente vê muito claro é da importância de todas as políticas públicas vendo a criança no seu aspecto integral. Não adianta eu ver só a questão da saúde da criança, a questão da assistência social da criança, a questão da educação da criança. Precisamos entender que a criança precisa de políticas públicas integral. Acima de tudo, primeiro, garantir que nós não tenhamos tantas gestantes adolescentes. Aproximadamente 1/4 a 1/3 das gestações no Nordeste, em especial em Alagoas, são de gestantes adolescentes. Então isso mostra a importância de políticas mais efetivas para garantirmos a esses adolescentes que não engravidem, né, nesse período tão importante do seu desenvolvimento, ou pelo menos que não tenhamos índices tão elevados assim. Outro, é importante garantir a essa gestante o nascimento dessa criança na assistência humanizada, e aí temos a Rede Cegonha, que é o grande avanço nos últimos anos, mas, acima de tudo, garantir o chamado minuto de ouro, é que essa criança seja garantido para ela uma assistência adequada nos hospitais, tanto por médicos como por enfermeiros, mas uma assistência ao parto, né, de uma forma adequada, para que não tenhamos tantos índices de anóxia. E veja que o componente de uma boa assistência ao parto garante ao menos 25% da redução da mortalidade infantil, uma boa assistência. As pesquisas têm mostrado claramente isso. Mas, acima de tudo, que seja garantida a essa criança também uma adequada UTI neonatal ou UCI neonatal, uma boa assistência, né, materno-infantil. Também que essa criança seja garantida uma puericultura, um acompanhamento
com qualidade, porque os países do primeiro mundo investem em prevenção. E nós precisamos entender que a redução da mortalidade infantil está associada a uma integração de várias ações. É importante garantir também que essa criança, crescendo, né, que ela tenha acesso às vacinas, que ela tenha acesso também à educação de qualidade. Precisamos garantir creches para essas crianças, em especial para as mães trabalhadoras. Precisamos garantir a educação de tempo integral. Então, são muitas garantias. E, acima de tudo, que essas famílias sejam apoiadas, né? Hoje, a grande discussão é garantirmos também a construção de competência dos adultos para cuidar melhor dessas crianças. E essas competências são desde a questão da atenção à família, atenção à comunidade, à sociedade, os profissionais de saúde, educação da ciência social, precisam estar preparados para entender essa criança na lógica do Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto crianças e adolescentes sujeitos de direitos. Agora, às vezes acontece essa situação, de preparar os nossos responsáveis na situação de pai e mãe, né? Isso, e não só de pai e mãe, mas também de cuidadores. A família, me parece, assim, o primeiro elemento responsável, né? O primeiro conjunto social responsável pelo desenvolvimento dessa criança. Mas a família ela está sendo atacada e, de certa forma, até pela ausência mesmo do Estado, em muitas situações. A gente não vê o amparo do Estado às famílias quando acontece qualquer tipo de situação. Eu vejo o caso da menina de Rio Largo, que terminou matando a sua criança na pressão social. Como é que o senhor vê a participação da família, juntamente com a questão da gravidez na adolescência? Ponto importante de todas as discussões é a chamada primeira infância, né? Os bons hábitos saudáveis, o apoio dessa família. Infelizmente, é um momento muito crítico onde a criança, na sociedade de hoje, não é vista enquanto sujeito de direitos, como eu já falei anteriormente, mas, acima de tudo, as crianças são vistas ainda como adultos em miniatura, e não pode ser dessa forma. O adolescente, ele está num processo ainda de desenvolvimento emocional, cognitivo também, né? E o que a gente tem percebido é que muitos pais e mães, muitas vezes não estão preparados para assumir a sua paternidade e a sua maternidade. E isso é importante, o dever do Estado, né? O dever da comunidade, da sociedade, é amparar quem mais precisa. O conceito de igualdade deve ser superado por um conceito mais adequado, o conceito de equidade, dar mais para quem precisa mais. E dentro dessa lógica, as famílias menos favorecidas, ou mesmo famílias desestruturadas, ou mesmo a situação do apoio a essa criança em fase muito precoce de vida, vai ser importante para a formação desse indivíduo posteriormente. Nós não podemos pensar que criança é um cidadão do futuro. Criança deve ser um cidadão já do presente. E o que é mais sério, desde o período intrauterino, essa criança está sendo formada também no seu intelecto, né, com os nutrientes adequados que recebe da mãe, mas também com carinho e atenção. Para você ter uma ideia, a questão do afeto, a questão da atenção à criança em fase muito precoce, e as pesquisas já têm mostrado isso, tem um impacto decisivo na evolução dessa criança, desse adolescente e desse adulto. E toda vez que se fala em afeto, né, eu me lembro assim do amor exigente, né, que às vezes as pessoas confundem afeto, carinho, com uma péssima educação em que se deixa dominar pela criança, né? E é preciso dizer não, às vezes. Claro, dois conceitos são importantes. Não basta sermos só sensíveis à criança, mas precisamos ser receptivos a ela. A criança, ela dá trabalho, ela exige atenção, né? Ela exige um cuidado constante. E isso, as famílias precisam se envolver com isso. Infelizmente, vivemos numa sociedade que tem lutado para que acabe com a infância, né? Essa erotização precoce, essa situação das crianças se colocarem como conceitos de adultos, o não respeito à criança na sua fase importante. Se formos fazer uma revisão de vida, formos lembrar os momentos mais felizes da nossa vida, cada um de nós faz sempre referência à sua infância. E o que é importante frisar é que as famílias precisam se conscientizar disso, mas também o poder público tem que ter um papel importante de garantir, de apoiar essas famílias, essas comunidades, em especial as mais carentes, que precisam ter apoio, porque muitas famílias hoje, muitas vezes envolvidas com a questão do alcoolismo, com a questão das drogas, isso interfere na dinâmica familiar, a questão da violência doméstica. E o pior de tudo é que essa criança cresce com conceitos errados
de que a vida é isso mesmo, de que um tem que engolir o outro, né? De que a solidariedade é algo importante que se aprende. Nós temos um reflexo natural pela violência, né? Pelo egoísmo, para pensar só em si, né? Numa situação de urgência, cada um pensa em salvar a sua própria pele. Mas o conceito de solidariedade é algo que se aprende. As pesquisas nessa área, em nível internacional, têm mostrado claramente isso, da importância de cuidar do outro, da importância da criança desde cedo aprender noções de solidariedade, da criança desde cedo entender que cuidar do outro é também cuidar de si. Mas às vezes a família acha que a criança ela vai aprender tudo na escola, quando a primeira escola é a família. Claro. Infelizmente, uma pesquisa recente mostrou que a maioria das mães de criança de 0 a 3 anos acha que o mais importante para cuidar do seu filho é levar no pediatra. Eu, como pediatra, acho que é importante também. Mas essa mesma pesquisa mostrou que só 12% dessas mães acham que é importante dar carinho, atenção e afeto para o seu bebê. Então, estamos com alguns conceitos muito inadequados na nossa sociedade. Muitas dessas mães acham que a criança só vai aprender a partir dos 6 meses, quando já intraútero, com 20 semanas de vida intrauterina, a criança ouve muito bem, né? Lá dentro da barriga da mãe. Então é importante esses conceitos, a gente repassar em um momento como esse, é importante para a gente estar passando essas informações e que é importantíssimo para que essa criança desde cedo tenha o carinho, tenha o apoio dos seus familiares e que também os profissionais em especial da educação, da saúde, da ciência social aprendam e trabalhem com essas famílias, em especial os profissionais que trabalham com creches, com a educação infantil, os profissionais da saúde. Veja que todo mundo precisa ser bem cuidado, mas muito mais ainda as crianças pequenas. Me parece que às vezes entra um lapso de memória, até mesmo profissional, quando nós recebemos semana passada aqui a coordenadora cuidar das crianças, ela preocupada com a sífilis congênita, que os médicos não estão orientando desde o acompanhamento pré-natal ao teste do sangue para verificar se a mãe está contaminada com a sífilis e não passar para o bebê, que é um teste rotineiro que ninguém está esquecendo de fazer. Veja que a importância do pré-natal, onde além das consultas, né, seria pelo menos uma consulta já no primeiro trimestre da gestação, 2 consultas no segundo trimestre, e pelo menos 3 consultas no terceiro trimestre, mais uma consulta após o nascimento de puerpério. E é interessantíssimo, porque a chamada sífilis congênita é um reflexo da fragilidade dessa assistência materno-infantil. Precisamos garantir não só que profissionais competentes cuidem dessas crianças, dessas gestantes, melhor dizendo, mas que sigam os exames mínimos, por exemplo. O exame para sífilis deve fazer no comecinho da gestação e no final. E ao entrada do hospital, hoje a maioria dos hospitais já faz isso e é obrigação fazer. Tanto o teste do HIV como o teste da sífilis seria o VDRL, um exame de triagem muito simples. Veja que o tratamento também é simples. A penicilina, que existe desde a década de 40, né, foi descoberta na década de 20, mas é impressionante. Um custo muito pequeno e o que é pior, a não atenção adequada desse pré-natal. Muitas vezes se pede o exame, mas se demora para se fazer o exame, há toda uma questão burocrática. E hoje a grande preocupação é que a questão da mortalidade neonatal, que corresponde a 70% da mortalidade infantil, está relacionada principalmente aos cuidados com infecção, desde as infecções congênitas, como as infecções que a mãe tem, e a infecção hospitalar, a questão da anóxia e a questão da prematuridade relacionada aos distúrbios respiratórios, né, aos problemas respiratórios que essa criança possa ter. Então, a questão da sífilis congênita é um absurdo. Nós temos altos índices tão elevados de sífilis. Isso mostra a fragilidade da nossa assistência materno-infantil. Então, por isso que a gente fala, avançamos muito em número e quantidade de consultas, uma maior presença, e outro componente importantíssimo é envolver também os exames periódicos que devem ser feitos e garantir a importância que a população cobre dos seus gestores, em especial gestores municipais, esse acompanhamento pré-natal, que é essencial, né, para a redução da mortalidade materna e infantil. Mas também precisamos ver um outro aspecto, o aspecto da família também se envolver. Muitas vezes o pai da criança é o primeiro a não se envolver tanto com o pré-natal. Hoje nós estamos estimulando para que o pai não seja só o motorista que leve, né, a sua
esposa para o médico, mas que participe da consulta. Quando ele pode, né? Às vezes. Mas é importante fazer um esforço concentrado, né, para otimizarmos essa presença maior do pai, para que a mãe também se sinta apoiada, a partir do núcleo familiar, do pai, dos seus avós, né, dos tios, de toda a família, mas também de toda a comunidade. É importante entendermos que uma sociedade que vê diferente a criança, que vê de uma forma prioritária e especial, essa sociedade vai ter grande chance de evoluir, porque vai estar pensando nos seus cidadãos de hoje e nos cidadãos de amanhã. Doutor Soriano, muito obrigado pela entrevista. Agradeço o espaço. Bom dia. Bom dia.